control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Quando a gente ouve uma música como essa e a gente tem vontade de chorar de emoção, de saudade, é sinal de que a gente está ficando velho, não é verdade? Quem mandou a gente gostar de rock desse jeito? Brincadeira. Para aqueles que são mais novos, o nome dessa música é Another Brick in the Wall, o maior sucesso da banda inglesa Pink Floyd, uma música que foi composta pelo Roger Waters, baixista da banda, no ano de 1979, exatamente no ano da queda do Muro de Berlim. E o objetivo desse compositor foi denunciar tudo quanto havia acontecido durante os 28 anos de opressão, de violência, nesse período em que o muro estava de pé. Com o mesmo objetivo, a gente vai iniciar uma série hoje para conversar sobre o problema da intolerância, sobre o problema da opressão, da violência e da inimizade que ainda existem em nosso meio. Introduzindo com 3 perguntas que talvez estejam emergindo na sua mente e no seu coração diante desse tema. Renato, por que uma série de palestras alusiva a 30 anos da queda do Muro de Berlim, se esse negócio aconteceu há tanto tempo atrás? Se esse negócio aconteceu num continente que não é o continente da gente, é o continente europeu, num contexto comunista que praticamente não existe mais no mundo e envolvendo um país que já foi completamente desintegrado, a União Soviética. A resposta a essa pergunta vem das palavras de uma historiadora brasileira que morreu há 2 anos atrás, Emília Viotti. Ela disse certa vez que um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer, no presente e no futuro, os mesmos erros do passado. Se a gente não cuidar, se a gente não refletir, se a gente não gravar isso diante dos nossos olhos, a gente repete. Mas, Renato, essa história não aconteceu com a gente, não aconteceu no Brasil. Augusto Cury, que você conhece muito bem, disse certa vez que pessoas inteligentes aprendem com os seus próprios erros. Mas ele continua dizendo que pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Por isso a gente vai conversar sobre a palavra de Deus em alusão a esse episódio da queda do Muro de Berlim, que comemora no mês de novembro 30 anos. Segunda pergunta:
Por que uma série de palestras como essa, exatamente neste momento histórico? Por que agora? Porque da mesma forma como aconteceu naquela época, as pessoas hoje em dia andam estranhas. Você concorda? Você concorda que as pessoas andam intolerantes demais, briguentas demais, chatas demais? Você concorda que isso às vezes pode ser percebido na nossa própria vida? Prova dessa chateza generalizada e a insistência do presidente norte-americano em construir um muro no ano da comemoração da queda do muro de Berlim. O desejo dele é construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Prova disso também é a intolerância que a gente percebe em alguns países com relação aos refugiados. Gente que está tentando fugir da sua pátria para poder sobreviver, para poder dar comida para as crianças. E as pessoas brigam, se chateiam e não se solidarizam mais. O que está acontecendo com a gente? Por que a gente anda tão complicado assim? O problema não é só com o Donald Trump. O problema não é só com os países intolerantes para com os refugiados. O problema é com a gente que vive ridicularizando os outros, que têm pensamentos contrários aos nossos, posicionamentos diferentes da gente. Por isso, conversar sobre o Muro de Berlim nos dias de hoje. Terceira pergunta: por que uma série de palestras como essa, dentro de uma igreja cristã? A resposta também é muito simples. Porque nós não queremos apenas conhecer a história, nós não queremos tampouco criticar os nazistas e as atrocidades que eles fizeram no passado, para que a gente possa se sentir melhor. Nossa, como nós somos melhores, né? Ainda bem que a gente não é comunista, ainda bem que a gente não é nazista, ainda bem que a gente não é adepto a algumas práticas atrozes. Nós queremos dar passos, sim, na direção da transformação do nosso coração, da nossa vida. E em João capítulo 15, o próprio Jesus diz para a gente que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não podemos ser um marido melhor, menos bruto. Sem Jesus nós não conseguimos, as nossas esposas não conseguem abandonar a ironia para com os seus maridos. Os patrões não conseguem controlar a raiva para com os seus funcionários não conseguem se submeter com tranquilidade, sem falar mal do comandante, do líder, do chefe nos bastidores. Mas com Jesus dá. Quando a gente caminha com Jesus, Ele vai transferindo para o nosso coração as virtudes dele. E à medida em que a gente vai vivendo a vida de Jesus, as pessoas vão olhando para a gente e vão dizendo assim: o que está acontecendo com você? Você não era assim não. Em outros tempos eu sei o que você faria, mas você anda diferente. Já ouviu isso? Um comentário como esse a respeito da sua vida? É gostoso ouvir isso, não é verdade? Nós nascemos para a pacificação. Nós fomos chamados por Jesus para acabarmos com os conflitos, com as guerras. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso papel por aqui. Um bom exemplo disso foi o do jovem primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali. Já ouviu esse nome? Esse nome ficou famoso desde a última sexta-feira. Sabe por quê? Porque ele acabou de receber o Prêmio Nobel da Paz por contribuir com o fim do conflito entre a Etiópia e a Eritreia. Um combate que durou, muitos anos. E ele foi determinante, ele foi fundamental. Um primeiro-ministro atuante. O que pouca gente sabe é que, além de primeiro-ministro, além de político, Ahmed Ali é também um discípulo de Jesus, um cristão, pastor evangélico na Etiópia. E ele não fez o que fez simplesmente porque
isso estava descrito nas propostas políticas do seu partido, mas porque ele acreditava que o Senhor queria esse negócio. Que bonito, que legal. Ah, Renato, mas nem todo cristão é pacificador assim. Eu concordo com você. Mas a gente está no caminho. A gente está aqui justamente para a gente se submeter a um processo de transformação. Deus tem lapidado a nossa vida. E o que Ele começou, Ele vai concluir. Vai dar certo. O trabalho que Ele está fazendo na nossa vida vai dar certo. Para a gente poder mergulhar um pouquinho na intensidade e na profundidade do que aconteceu durante a construção, os 28 anos do Muro de Berlim e a sua queda, eu queria contar para vocês um pouco dessa história. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi imediatamente dividida entre os 4 países aliados que haviam vencido os exércitos de Hitler. A geografia ficou mais ou menos dessa forma como você pode enxergar no mapa. A parte verde ficou sob a responsabilidade e liderança da Grã-Bretanha. A parte azul sob responsabilidade dos italianos. A parte amarela com os Estados Unidos e toda a parte vermelha com a União Soviética. A Alemanha dividida em 4 partes quase iguais. Apesar de ter ficado dentro do território soviético, perceba isso porque é muito importante. Apesar de ter ficado dentro do território soviético, Berlim também foi dividida em 4 partes, por ser uma cidade muito importante dentro do cenário mundial. E foi exatamente essa coisa de ter um país dentro do outro país, capitalistas cercados por comunistas, que foi a grande deixa para um problema intenso entre países e políticos que pensavam completamente diferente. À medida em que Berlim Ocidental despontou economicamente, crescia com oportunidades de trabalho, oportunidade de um estilo de vida mais nobre, mais sustentável, um enorme movimento emigratório começou a esvaziar a Berlim Oriental. Os soviéticos, que estavam passando fome, que não tinham emprego, que não tinham como sustentar sua casa, pensaram assim: quer saber de uma coisa? Vamos abandonar o governo, vamos cruzar a rua, porque ali do lado, com os capitalistas, a gente vai conseguir. E se fossem apenas pessoas desavisadas, complicadas e que não produziam riqueza, talvez Berlim e os soviéticos nem se sentissem ameaçados. Mas eram médicos, engenheiros, empresários, administradores, gente pensante, professores, filósofos, todos migrando da parte oriental para a parte ocidental. Durante todo o período de imigração, cerca de 3,5 milhões de pessoas saíram da Berlim Oriental e foram para Berlim Ocidental. Isso corresponde a cerca de 20% de toda a população. Daí foi inevitável. Daí surgiu a ideia radical entre os nazistas de levantar um muro que separasse a Berlim Ocidental da Berlim Oriental, evitando assim a total derrocada do lado soviético. Nesse mapa que você vê aí, no slide, você percebe uma faixa vermelha separando as 2 Berlins. E essa faixa vermelha representa exatamente o perímetro da construção do famoso Muro de Berlim. Isso aconteceu em 13 de agosto de 1961. Por volta da 1h da manhã, sem nenhum tipo de aviso prévio, os soldados comunistas cercaram toda a Berlim Ocidental.
capitalistas impediram todo e qualquer tipo de trânsito. Ninguém entrava nem saía. Amigos deixaram de se encontrar. Famílias foram divididas. Profissionais perderam os seus trabalhos. E por 20 anos foi assim. Deixa eu mostrar para vocês algumas fotos da construção do Muro de Berlim. Essa primeira foto corresponde ao período inicial, ao primeiro cerco, constituído apenas por um arame farpado. Perceba que alguns alemães estão inclusive rindo, porque eles não têm ideia do que estava acontecendo diante dos seus olhos. Eles não tinham ideia de que o muro seria tão atroz, de que o muro demoraria tanto tempo e os separaria durante tanto tempo das pessoas tão queridas. A segunda foto é a imagem que mostra já o muro propriamente dito sendo construído com tijolos, com argamassa e muitos policiais para conter aqueles engraçadinhos que queriam continuar pulando o muro, saindo da Berlim Oriental e indo para o lado capitalista. A terceira imagem já é uma imagem do muro semi-pronto, numa altura mediana. Ainda era possível enxergar a cidade do outro lado, não mais ultrapassar. E grande parte da população já via com olhos de perigo o que estava acontecendo entre eles. Esta próxima foto é a foto de um muro sendo construído ao lado do primeiro muro, para aumentar ainda mais essa dificuldade dessa imigração. Tudo com muita violência, tudo sem nenhum pingo de sensibilidade. Essa imagem é sensacional. É a imagem da estrutura do Muro de Berlim no final, na parte conclusiva, quando ele se tornou a parte mais complicada de se romper. No estágio final, havia um muro de concreto. Na sequência, uma cerca elétrica. Depois, barreiras com estacas de aço. Depois, um corredor de areia fina que dificultava as pessoas de correrem de um lado para o outro. Neste corredor de areia, grupos de patrulha armada com cães de guarda passavam o tempo todo. Depois, um fosso que impedia totalmente a passagem de um lado para o outro. Como se não bastasse isso, uma pista iluminada para patrulha com carros militares, gente armada. Depois, uma cerca elétrica. E depois, mais um muro de concreto. Você imagina a tensão? Você imagina estar dentro de um país cercado por essa verdadeira muralha? A sensação certamente foi a sensação de estar vivendo dentro de um campo de concentração. Não posso mais sair. Não posso mais ver os meus parentes. Não posso me aventurar mais profissionalmente. Sentimento de angústia, de incompletude, de que a vida perdeu a própria liberdade. No dia 9 de novembro de 1989, graças a uma forte pressão popular, Egon Krenz, mandatário da Alemanha Oriental, anunciou a abertura da fronteira e o muro começou a ser destruído. E aí, alguns de nós já nos lembramos bem desse episódio. Alguns de nós assistimos isso na TV. Veja essa foto bonita, o pessoal empurrando parte do muro. Nós conhecemos outras fotos que mostram pessoas com martelos na mão, tentando derrubar com a própria mão aquela grande fortaleza, como se algo interiormente também precisasse ser destruído com a força, com a violência que as pessoas infringiram contra aquele muro. O Muro de Berlim não existe mais.
Mas, infelizmente, 30 anos depois, ainda existem outros muros que precisam ser derrubados. São eles os muros da intolerância, os muros da opressão, os muros da violência e os muros da inimizade. E esses são exatamente os subtemas que a gente vai percorrer ao longo das próximas semanas. Hoje, o nosso desafio é conversar sobre os muros da intolerância. Você consegue perceber? Do teu lado, do meu lado, em meio aos nossos familiares, ambiente de trabalho, clube, partidas de futebol, intolerância, partidos políticos, conversas na esquina, gente que não aguenta o outro que pensa diferente. A intolerância anda generalizada do lado da gente. Intolerância social. Muitos de nós ainda temos grande dificuldade com quem vive numa classe diferente da nossa. Muitos pobres nutrem um ódio daqueles que têm mais riqueza, que têm um bom carro, que vivem num condomínio mais tranquilo, que podem fazer uma boa viagem, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, que podem comer em restaurantes caríssimos. Ódio, inveja, que raiva. Da mesma forma, isso acontece do outro lado, quando pessoas bem-sucedidas têm dificuldade com os pobres, têm dificuldade com aqueles que sempre precisam de ajuda do governo, sempre precisam de algum tipo de exercício de misericórdia de quem trabalhou, de quem se esforçou, de quem foi responsável na administração dos seus próprios recursos. Há tanta intolerância social que é praticamente inevitável uma mulher como Madre Teresa de Calcutá não ser evidenciada. Essa semana ela foi beatificada, transformada numa santa para todos os católicos. Por quê? Porque amava os pobres. Amava os pobres como muitos de nós não conseguimos fazer. Intolerância racial. Ah, Renato, isso mudou demais. Se a gente olhar para os Estados Unidos, a coisa é pior por lá. Em alguns estados é bem pior do que aqui. Certamente em outros países do mundo há mais intolerância racial. Mas você é capaz de dizer que isso não existe? Você é capaz de dizer que hoje somos todos iguais no nosso país? Definitivamente não. As oportunidades não são as mesmas para aqueles que têm cores diferentes. O pagamento não é o mesmo que se oferece para pessoas de etnias diferentes. Nós temos preconceitos, sim, temos intolerância. Também somos intolerantes no nosso comportamento. A gente é ótimo para pedir tolerância dos outros com relação às nossas mazelas, às nossas pisadas na bola, mas a gente é péssimo para oferecer isso para quem pisa na bola com a gente, para quem não corresponde na medida das nossas expectativas o que a gente aguarda delas. Intolerância política, então, nem dizer, né? Basta a gente abrir as redes sociais para a gente enxergar posicionamentos grotescos, vindos de ambos os lados de uma polarização, que faz gente de direita e gente de esquerda, gente burra, gente que perdeu a mansidão, de gente que perdeu de vista a missão de ser pacificador. Também a intolerância sexual. Como ainda existe intolerância sexual? Como ainda algumas pessoas têm dificuldade de conviver com o outro que faz uma opção diferente, que tem uma orientação sexual diferente. É possível que a gente não tenha os mesmos princípios que outras pessoas têm para fazerem as suas opções, mas daí a gente assumir uma postura de violência, daí a gente assumir uma postura
de intolerância, de maldade, de desprezo. Isso é insano. Mais do que isso não é cristão. Definitivamente, isso não é cristão. E por último lugar, e não menos importante, a intolerância religiosa. Como as pessoas têm dificuldade de lidar com a religião do outro, com as crenças uns dos outros. Nós temos as nossas, isso é muito bom. Ter convicções é bom. Mas a gente não pode partir do pressuposto de que as nossas crenças e convicções nos dão o direito de oprimir, ridicularizar e desprezar aqueles que pensam de maneira diferente. Administre uma fé profunda, racional, inteligente. Exerça a liberdade de anunciar o nome de Jesus, a verdade que está nele, mas sempre, sempre, sempre com respeito, com tolerância, com o desejo de ouvir o que o outro também tem a dizer. Tiago capítulo 4 é o texto bíblico que a gente vai estudar hoje com vistas a reverter esse processo da intolerância dentro do coração da gente. O irmão de Jesus disse assim: de onde vêm as guerras e contendas, e intolerância, e maldade, e opressão, e violência, e inimizade que há entre vocês? Da onde esse negócio vem? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior? Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz há: aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Mas quem somos nós para julgarmos o nosso próximo? Neste texto nós encontramos primeiramente algumas revelações que nos ajudam a entender a origem da intolerância. Onde é que esse negócio surge? O problema está onde? Em segundo lugar, nós encontramos aqui algumas atitudes que nos ajudam
que nos ajudam a evitar conflitos desnecessários. Porque nem todo conflito é desnecessário. Às vezes o conflito é necessário e a gente precisa sim se posicionar. A gente precisa sim dizer a verdade. A gente precisa sim combater o bom combate. Mas diante de problemas e conflitos desnecessários, o que a gente precisa fazer é fugir. Como bons discípulos de Cristo, fugir. Quais são, primeiramente, as revelações sobre a origem da intolerância? Primeiramente, a intolerância tem origem nas paixões mesquinhas do coração humano. Vou repetir. A intolerância tem origem nas paixões mesquinhas do nosso coração, o coração humano. Tiago, irmão de Jesus, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas, e intolerâncias e conflitos, e falta de docilidade e brutalidade? De onde vem isso entre vocês? Diante dessa pergunta retórica, alguns de nós temos vontade de responder precipitadamente, dizendo assim: vem da ineficiência dos nossos funcionários, vem do preciosismo do nosso patrão, vem dos defeitos da minha esposa, vem da família do meu marido, vem da crise financeira que não passa, vem do governo que não dá para lidar com esse governo. E perceba, a gente sempre faz questão de dizer que a origem da nossa intolerância está em algum lugar fora da gente. Fora. Quando a gente passa dos limites e a gente faz o que não deveria fazer, a gente se defende dizendo assim: olha, eu estava fora de mim. Aquele não era eu. Pode até ter sido uma possessão, hein? Mas não era eu. Eu creio que a gente minimiza a maldade e subestima a maldade que existe dentro do nosso próprio coração. Porque Tiago, quando responde a sua própria pergunta, diz assim: as guerras, contendas e intolerâncias não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Dentro de vocês? E que paixões mesquinhas são essas mencionadas por Tiago? Primeiramente, a cobiça das coisas. Quantos dos nossos problemas já não surgiram por conta do nosso apego às coisas? Às vezes, apego a coisas concretas e materiais, como dinheiro, promoção, título, influência, poder. Às vezes, coisas mais subjetivas, como a admiração dos outros, a necessidade de prevalecermos nas nossas discussões, a necessidade de termos sempre a última palavra. A gente complica demais os nossos relacionamentos por conta da cobiça das coisas, também por conta da inveja das pessoas. Olha o que Tiago disse: vocês matam e invejam. Talvez venha daqui aquela expressão de que inveja mata. Inveja mata. Mas os invejosos não conseguem o que desejam. Quantos dos nossos problemas não vêm do nosso coração invejoso? Agora, talvez um dos pecados mais difíceis da gente confessar seja o pecado da inveja. Eu já vi ao longo de 20 anos um monte de gente confessando imoralidade sexual. Um monte de gente confessando problemas com dinheiro, cobiça, avareza. Eu já vi um monte de gente confessando problemas na área de bebida, no uso de entorpecentes, mas eu nunca ouvi alguém dizendo assim: o meu problema é a inveja. Nunca.
A gente subestima os problemas que existem dentro do coração da gente. Tiago também fala da ambição egoísta, da ganância. Não tem porque não podem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Ele está dizendo o seguinte: o problema de alguns é que alguns não oram. O de outros é que oram e só pensam em si mesmos. Nutrem uma espiritualidade consumista, centrada em si mesmos, nos seus gostos, nas suas preferências, nas suas vontades. E isso, sem que as pessoas percebam, compromete também os relacionamentos delas. Basta que alguém receba de Deus o que essa pessoa que estava orando queria, para então ela entrar em parafuso, criar um muro de Berlim contra Deus e um muro de Berlim contra as pessoas abençoadas pelo Senhor. Jeremias 17 é um texto incrível que diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. O problema está no coração, o problema não está fora. Os problemas externos, as pessoas e as circunstâncias apenas trazem à tona o problema que está dentro da gente. A sua doença é incurável, pelo menos do ponto de vista humano. Quem é capaz de compreendê-lo? Em meio à sua palavra, Jeremias percebe o Senhor entrando em cena e dizendo assim: quem? Eu. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Eu sou o Senhor que sonda o coração. Eu sei exatamente o que existe de problema no interior de vocês. Eu sei o que vocês mesmos não sabem. Eu sei que por conta de determinados conteúdos problemáticos no interior do coração de vocês, é que emergem alguns comportamentos disfuncionais. Eu conheço os problemas. Eu conheço também a mente de vocês. O Salmo 139 diz que Deus conhece a nossa palavra antes dessa palavra ser emitida. Ele conhece os nossos pensamentos. E ele continua dizendo: eu conheço você justamente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Eu não gostei dessa parte. Confesso, eu não queria ter lido isso aqui. Porque o Senhor está dizendo: eu conheço o coração de vocês, para poder recompensá-los de acordo com o que eu vejo dentro do coração de vocês. Eu não gostei dessa parte. Eu gostaria de tirar esse texto das Escrituras. Eu queria fazer isso. Não apenas eu. Acredito que também Jeremias queria fazer isso. Porque veja a sequência do texto. No versículo 13 ele diz assim: ó Senhor, esperança de Israel. Está cercando Lourenço. Todos que se afastarem de ti serão envergonhados, eu sei. Serão enterrados no pó da terra. O Senhor vai matar todo mundo, porque quem merece outra coisa? Ó Senhor, essa história vai ser diferente se o Senhor me curar. Essa história vai ser diferente se o Senhor me curar, porque se o Senhor me curar, eu serei verdadeiramente curado. Se me salvares, serei verdadeiramente sábio. O salmista Jeremias percebeu o problema que existia no coração dele. O fato de que Deus estava para recompensá-lo justamente, e então clama:
para que houvesse a intervenção do grande médico, o Deus Criador do universo, que tem o bisturi certo, que tem a precisão adequada, que faz as incisões mais perfeitas que alguém poderia fazer na nossa vida, a fim de nos curar. Nós precisamos de cura. Nós precisamos de salvação, porque o que há dentro do nosso coração não é bom. A segunda revelação sobre a origem da intolerância é que elas têm origem na inimizade estabelecida entre nós e Deus. Entre nós e Deus. Olha o versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Aqui Tiago está dizendo que existe um probleminha sério. A nossa amizade com o mundo. E ele diz que essa amizade com o mundo gera uma inimizade para com Deus, que mantém o nosso coração repleto de dolo, de violência, de maldade, de intolerância e de um bando de outras coisas ruins. A grande questão é, o que significa esse negócio de amizade com o mundo? Bom, biblicamente, essa expressão mundo é usada de diversas formas. Primeiramente, é usada em seu aspecto geográfico, como referência à criação de Deus, ao planeta, ao universo, toda a obra criada do Senhor. Será que Deus quer que a gente rompa com a amizade com o planeta Terra? Certamente que não. Certamente Ele não quer que a gente pegue uma nave espacial para viver no meio do caos, onde não existe absolutamente nada. Mas essa expressão mundo também pode ser usada, e é usada nas Escrituras, em relação ao seu aspecto cultural, como uma referência aos costumes humanos. Certamente existem costumes humanos que ofendem a Deus, mas nem todos. Nem sempre a cultura é ruim. Por exemplo, Jesus entrou na história e se envolveu com a cultura. Ele vestiu a roupa da cultura do seu tempo. Ele comeu da comida da cultura do seu tempo. Ele bebeu da bebida da cultura do seu tempo. Ele se expressou com a linguagem da cultura do seu tempo. Cultura não é necessariamente ruim. Por isso nós não precisamos nos afastar totalmente da cultura. Mas tem gente crente por aí, não conta para ninguém, mas que vive tentando fazer isso, vive tentando viver num universo paralelo. Eu só compro roupa gospel. Eu só ouço música gospel. Pink Floyd, não. Na igreja, então, Deus me livre. O termo mundo também tem um aspecto ético. Ético. Como uma referência expressa ao pecado. E é exatamente nesse aspecto, ou a esse aspecto, que Tiago se refere. Existem coisas que desagradam o coração de Deus. E quando a gente faz essas coisas, quando a gente se alinha a esses comportamentos, a esses valores, a esses princípios, isso não apenas ofende o coração de Deus e faz com que Ele se ire contra a gente, mas isso nos destrói. Deus se ira quando a gente faz o que a gente não deveria, não é porque Ele é preciosista nas suas leis, mas porque Ele nos ama. E Ele sabe que alguns comportamentos, por mais naturais que sejam tidos dentro da cultura, vão nos destruir e vão destruir os nossos relacionamentos. Provérbios 6, de 16 a 19,
nos conta alguns desses princípios e comportamentos que o Senhor odeia e que acabam com a gente. 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. O Senhor odeia essas coisas porque elas nos destroem. Tiago também apresenta algumas atitudes que nos ajudam a evitar conflitos desnecessários. A primeira atitude é a submissão a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Submissão ao Senhor nos ajuda. Porque quem não se submete a Deus, quem não se coloca debaixo da missão do Senhor, quem não acredita na obra que Deus está fazendo na sua vida, não se submete a mais ninguém. A mais ninguém. Não é capaz de ouvir e de se submeter em silêncio. Não é capaz de ouvir e evitar o revide. Não é capaz de ouvir e de não falar mal. Nós não nos submetemos. A submissão a Deus é um exercício que nos ajuda no apequenamento diante do outro. E alguns de nós precisamos muito disso. Porque por conta dos nossos diplomas, por conta do nosso sucesso profissional, por conta da nossa grana, a gente acaba se achando gente importante demais. E gente que não pode ser afrontada, contrariada, não pode ser ferida. Ah, não? Por quê? Não! Por quê? Submetam-se a Deus, diz Tiago. Romanos 12:3 diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Se você não se submeter a essa palavra, palavra de Deus, a intolerância vai continuar. Os conflitos vão continuar. As brigas vão ser intermináveis. E os rompimentos, as separações e os divórcios, mais cedo ou mais tarde, vão acontecer. A segunda dica dada por Tiago é a resistência ao diabo. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A Bíblia fala de um inimigo invisível, que não é uma projeção do pensamento imaturo e fantasioso infantil, mas é um personagem que conspira o tempo todo contra a gente. O termo diabolos significa exatamente aquele que promove a discórdia e a divisão. Esse ser e os seus anjos o tempo todo tentam nos destruir. Eles pegam a gente desprevenido, em situações de desequilíbrio, e eles ficam dizendo assim, no pé do nosso ouvido: você vai ficar quieto? Você vai levar desaforo para casa? Você não vai se posicionar? Quem é essa pessoa para falar assim com você? E quando a gente dá ouvido a essas vozes, a gente se arrebenta e ele chora de rir. Ele se contenta, ele celebra, ele faz festa, faz churrasco curtindo da nossa cara. Efésios 6, de 10 a 12, diz assim: finalmente, irmãos, em meio às batalhas espirituais, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta
Pois a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Cuidado com as vozes que você ouve em meio às situações conflitivas. Cuidado. Terceira dica dada por Tiago: o arrependimento sincero. Você quer evitar conflito desnecessário? Saiba que mais cedo ou mais tarde, eu e você não vamos dar conta. Porque nós ainda estamos em processo. Ainda estamos sendo lapidados por Deus. Enquanto Deus não terminar a obra dele na nossa vida, olha, a gente vai quebrar a cara. O que nos difere daqueles que não são discípulos de Cristo são apenas duas coisas. Nós reconhecemos que precisamos de ajuda, reconhecemos que precisamos de um Salvador. E em segundo lugar, nós cristãos nos arrependemos. Quando a gente bate cabeça, a gente diz assim: eu não devia ter feito. Eu passei dos limites. Eu fui violento. Eu fui mau. Eu fui cruel. Como eu me deixei seduzir e influenciar pela minha inveja, pela minha cobiça, pela minha ganância. Tiago diz: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem, a expressão que nos remete exatamente ao arrependimento. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Agora, que esse arrependimento seja sincero. Lembra-se do que significa a palavra sincero? Significa literalmente sem cera, sem maquiagem. Porque Deus não se deixa impressionar pelo exterior. A gente precisa se arrepender aqui dentro e desejar diante de Deus uma vida diferente. 1 João 1, de 8 a 9, é um texto bíblico que diz o seguinte: se afirmamos que estamos sem pecado, que a gente não erra, que a gente não pisa na bola, que sempre o problema são os outros, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos conduzir a toda boa obra de justiça. Em quarto lugar, como atitude que nos ajuda a evitar conflitos desnecessários, o controle da língua. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. A gente podia passar a noite repetindo isso como um mantra, né? Olhando para a parede como budistas, esperando esse negócio entrar no nosso coração, porque o raio de postura que a gente assume sem se dar conta. A gente é capaz de conversar sobre isso, e quando eu falo a gente, eu não estou falando de você, viu? Eu estou falando de mim. É capaz da gente ficar conversando sobre esse negócio e a gente desligar a parafernália, entrar do lado de lá para tomar um cafezinho e começar a falar mal do outro. Automaticamente. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus nos acuse mais. Quando a gente começar a falar, que a voz do Espírito seja ouvida dizendo assim: de novo? Para essa pessoa? Por que não na presença de quem de direito? Espírito Santo de Deus, fale com a gente. Nos alerte, para que quando a gente perceber isso acontecendo, a gente definitivamente se arrependa. Tiago
Tiago fala muito na sua carta a respeito disso, e ele conta que a nossa língua é um pequeno órgão, né? Mas é capaz de incendiar uma grande floresta. Os estragos que a gente tem feito com a nossa língua são imensuráveis. A quinta e última atitude é a confiança no Senhor. A confiança no Senhor. Por que é importante confiar no Senhor para evitar conflito? Porque às vezes a gente tem aquela sensação assim, de que se a gente se controlar, de que se a gente aguardar, se calar, não responder, nós seremos injustiçados. Os maus vão vencer. E a gente vai se dar mal, e ninguém vai perceber isso, e ninguém vai lutar por nós. Tiago está dizendo para a gente, humilhem-se sim. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele, no tempo certo, vai exaltar vocês. No tempo certo, Ele vai cuidar daquele que te feriu, daquele que te puxou o tapete. No tempo certo, o Senhor vai se manifestar. E os humildes serão exaltados. Em 1 Pedro 2, de 21 a 24, uma palavra sensacional. Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Jesus quer que a gente sofra. Jesus sofreu e Ele espera que a gente também assuma a vocação de sofrer. Não tem problema sofrer, não. Não tem problema. Quando alguém brigar, quando alguém vier para cima, se a gente toma um soco na cara, não tem problema. Nós temos a vocação de sofrer como Ele sofreu. E Ele não cometeu pecado algum. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, morreu no nosso lugar, pagando a dívida que nós deveríamos pagar, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Jeremias pediu, anos antes de Jesus, sara-nos, cura-nos, faz uma cirurgia no nosso interior. E aqui Pedro traz essa mesma imagem, essa mesma figura para dizer assim, a cirurgia já começou. Já começou quando Cristo morreu por nós numa cruz, para pagar o nosso pecado, o nosso erro, a nossa maldade, a nossa inveja, a nossa intolerância, a nossa conflituosidade, a nossa brutalidade, a nossa falta de doçura. Ele pagou o preço e sobre nós foi dispensado o perdão gracioso do Senhor. E o mesmo cirurgião que morreu por nós numa cruz tem efetivado um trabalho na nossa vida. Por favor, não saia daqui hoje com os ombros pesados, pensando assim, puxa vida, levei tanta pancada, nossa vida, eu não mudo mesmo. Eu queria que você saísse daqui, sabe como? Consciente de que quem está trabalhando em você para transformar você naquilo que Ele deseja, esse alguém é Jesus de Nazaré. E a única coisa que a gente precisa fazer, é estar pertinho dEle. Fique perto de Jesus, ande com Jesus, caminhe com Jesus, submeta-se à obra de Jesus, ouça a voz do Espírito de Jesus ao longo dessa semana, porque a obra que Ele começa na vida da gente, Ele conclui para a honra e para a glória
dele. Há 30 anos atrás caiu o Muro de Berlim. Ele já não existe mais. Mas ainda existem muros a serem derrubados entre a gente. Que a gente se habilite diante do Senhor dizendo: eu quero, faz isso em mim, Senhor Jesus. E derrama o seu Espírito na minha vida para que o poder do Espírito me transforme da forma e da maneira como eu preciso. Que tal a gente orar dessa forma diante do Senhor? Fecha os teus olhos, busca a presença de Jesus e converse com Ele nessa mesma direção.